Olá pessoal, vamos falar sobre leitura de lei seca? Eu sei que nem todo mundo gosta, mas é crucial, principalmente se você está visando prova de concurso. Isso porque na prova de concurso você não vai ter o Vadmec com você para compartilhar as informações e acertar na hora da prova a questão. Você, como operador do direito, na prática também, ter o Vadmec consigo é muito importante na hora de uma dúvida jurídica, né? Mas por que é tão importante implementar a leitura de lei seca dentro do hábito da rotina de estudos? Porque a lei seca ainda é a forma mais cobrada dentro da prova de concurso público. Nós temos provas ainda, gente, que são em regra de 80% a 90% de lei seca. Mas na regra geral, nós temos uma cobrança de lei seca de em média 70%. Professora, então como é que eu vou fazer para adotar esse hábito? Eu nunca tive esse hábito. Esse hábito, assim, esse fato, ele diz respeito já à época de faculdade. A gente não tinha aquele interesse de fazer a leitura de lei seca, apesar de muitas das respostas para as perguntas que nós buscávamos estar lá no Vadimeco. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai adotar o hábito de ler a lei. Se você está estudando uma parte de direito administrativo, você está estudando processo administrativo e você sabe que existe uma lei para isso, você vai fazer a leitura dessa lei. Então, você vai sempre comungar a leitura da sua sinopse com a leitura da lei seca. Mas, professor, eu sinto que eu não fixo, porque na pegadinha da questão vai cair algo bem sutil. Um não, vão tirar uma vírgula, vão mudar a forma como foi elaborada a frase, aí eu vou ficar naquela famosa casca de banana. É para isso que você precisa resolver questão, tá? A resolução de questões é um hábito também que deve ser implementado junto à leitura de lei seca, para que você saiba como é que o examinador cobra a tua questão na hora da prova. E isso vai fazer com que você acerte a questão, muitas vezes, sem nem sequer saber o porquê da resposta. Nossa, professor, então significa que eu tenho que fazer muitas questões por dia? Gente, a dosagem que vai fazer são vocês na análise de qual base vocês têm daquele assunto ou não. Às vezes, fazer muita questão é infrutífero porque não rende. Você vai acabar perdendo muito tempo fazendo a resolução de questões em vez de pular para o próximo assunto que poderá cair na tua prova. Então, eu acho suficiente de fazer 5 a 10 questões daquele assunto que você estudou e acabou. Professora, eu vou fazer isso sempre só depois de estudar? Veja que se você já está fazendo a questão depois de estudar, já é um tipo de revisão. Eu vou fazer só depois de estudar? Não só isso, você vai fazer depois de estudar, a metodologia é essa, mas você pode fazer antes de estudar. Você fazendo a questão antes de estudar, você está ganhando algo enorme, que é o quê? A perspectiva de prova. Sem ter a matéria fresquinha na cabeça, você vai tentar responder aquela questão. E é assim que a gente vai para a prova, pessoal, porque ninguém consegue fazer revisão de tudo. Então, quando você adota a resolução de questões antes de começar a estudar aquele assunto, você está fixando a forma como o examinador cobra e quais são os pontos que ele mais gosta de cobrar. E a partir daí você vai fazer um estudo muito mais focado, porque você vai saber quais são os artigos de lei que ele está buscando aí, que você tenha conhecimento. Tá bom? Então, meus amores, fiquem com Deus, bons estudos. Leiam a lei seca, façam questões.